bem? A gente volta agora para falar um pouquinho sobre a sua saúde. Todo começo de ano é a mesma história, né? As pessoas já fazem aquela promessa: eu vou mudar os meus hábitos alimentares, vou começar um regime, vou começar a ser uma pessoa diferente. Mas a maioria não consegue isso, porque ao mesmo tempo que você faz essa promessa, tem um porquinho, a pururuca na mesa te esperando. Então, quer dizer, é meio que um contraponto aí. Você promete uma coisa, mas acaba se alimentando de uma maneira exagerada até no início do ano. E eu tô falando isso porque muita gente ainda tá vivendo aquele clima de festa, né? Apesar de nós estarmos aí no 19º dia do ano, né? Muita gente ainda tá no clima de festa, vivendo aquele momentinho de comer de tudo. E as pessoas têm que entender o seguinte: o corpo precisa desintoxicar, precisa melhorar, para melhorar a tua aparência, a tua pele. E quem vai dar algumas dicas pra gente sobre isso é a nutricionista, que é a Cíntia Passoni, que tá aqui comigo. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Me diz uma coisa, quais são aqueles alimentos que a gente deve realmente evitar nessa época? Sim, são exatamente aqueles que a gente extrapolou nas festas. Né? O porquinho, por exemplo. Então, alimentos ricos em gordura, carnes gordas, com gordura visível, fritura. Né? A fritura é um inimigo do coração, para ganho de peso. É um alimento que mais contém caloria, né? Nós temos aí 9 calorias por grama, contrapondo a um arroz, por exemplo. 9 calorias por grama de fritura? Isso, comparando um arroz que tem 4 calorias por grama. Nossa, é bastante. Bastante. Tá? E o açúcar, né? O carboidrato simples, que a gente chama. Né? O açúcar branco mesmo e os doces concentrados. Cremes, doce de leite. Esses são os inimigos número 1. Entendi, que são complicados e a gente tem que ter atenção mesmo. Agora, uma outra situação. Os alimentos, qual que é o tipo de alimento ou o tipo de mistura que de repente pode causar algum problema intestinal ou estomacal? Que a pessoa já sente no outro dia: peraí, não tô nada legal. Ou às vezes até um problema no fígado, né? Os alimentos ricos em gordura, eles sobrecarregam a digestão, dificultam a digestão. Então o alimento fica mais tempo no estômago e esse mais tempo pode causar um mal-estar, né? A azia, que a gente chama, que é a queimação no estômago. Muitos chegam até a náusea. Né? E alimentos também, carboidratos simples, sem fibra nenhuma, né? A falta de verdura, legumes, então é só doce, pão branco, pode fazer com que o intestino não funcione adequadamente. O intestino não funcionando adequadamente dificulta a perda de peso. Né? Então pode aumentar aí o ganho de peso e também pode ser indicativo de algumas doenças intestinais. Então tá aí, gente, dicas importantes. Agora a questão de bebidas. O que evitar e o que consumir? Bebidas, a primeira coisa que a gente pensa em comemorações é a bebida alcoólica, pensando na bebida é bebida alcoólica, né? Então já quem extrapolou um pouquinho ali no vinho, champanhe, na cervejinha, agora é hora de desacelerar um pouco, né? O álcool, ele é extremamente calórico, então para quem está pensando em perder peso, ele é um inimigo da dieta também, né? E ele retém líquido. Então as pessoas ficam mais inchadas, né? E isso também vai dificultar a perda de peso e também a pessoa não vai se sentir bem. Certo. Tem uma receitinha, assim, alguma coisa que melhore aquele momento de ressaca ou não? Ressaca não tem cura, é só o tempo para melhorar realmente aquela sensação. Olha, uma boa dica é a água, né? A água é a nossa amiga, né, em várias situações e na ressaca também. A ressaca é o quê? É um processo de desidratação? Exatamente. É isso? Exatamente. Sobrecarrega, né, o rim, fígado, os órgãos ficam sobrecarregados, tanto que temos a dor de cabeça. Por isso que acontece aquela sede absurda depois que você exagera um pouquinho, né? E quanto mais o líquido for ingerido, mais rápido vai passar essa sensação. A água, né? Exatamente. Principalmente se for uma ressaca muito intensa, a ponto de ter passado mal logo após, né, que não é o ideal, mais água ainda. Água de coco, é bem importante. Hidratar o corpo. Exatamente. E a maionese? Porque tem tanto a maionese que a gente faz em casa, né, que muita gente prefere até, como tem aquela maionese industrializada, né, que é a maionese que vem no potinho que você compra lá no mercado. Quais são os cuidados que deve ter no armazenamento dessa maionese e no cuidado de transporte e também no uso dela em sanduíches, por exemplo? A maionese, o mais seguro para consumo nessa época de calor é industrializada, tá? O alimento, quanto mais manipulado ele é, mais risco de contaminação. Então, a industrializada seria ideal. O ideal é que ela fique refrigerada depois de aberta. Enquanto está fechadinha, dá para viajar daqui para a praia tranquilamente. Abriu refrigerada, de preferência consumir rapidamente. Tá? É um alimento muito rico nutricionalmente, pensando em meio de crescimento de micro-organismo, que pode fazer mal pro organismo. Então, se eu fizer aquele sanduíche, como que eu devo armazená-lo para levar
para um lugar, por exemplo. Fiz um sanduíche natural para levar para a praia. Exatamente, né? que contém aquela maionese. Maleta térmica, refrigerada, embrulhadinho em papel alumínio de preferência para manter ali a temperatura, né? E não ficar a tarde toda, que seja o primeiro alimento a ser consumido e deixar frutas, alimentos que não correm o risco de se contaminar, ali, de estragar para mais tarde. Agora, para quem gosta de fazer aquele churrasquinho, né? Também, aquela mesma ideia. A carne, o transporte tem que ser refrigerado. Agora, eu até gostaria de tirar umas dúvidas com você, né? Que isso é dúvida de muita gente. A carne congelada, que foi descongelada, está refrigerada, ela pode ser congelada novamente ou tem que ser utilizada na hora? E quanto tempo essa carne pode ficar numa geladeira, por exemplo? É desaconselhável recongelar a carne. Né, por diversos motivos, ela vai perder qualidade, ela fica mais dura e também pelo risco de contaminação. Né? Ela atinge a temperatura, volta a atingir a temperatura novamente. Nesse aquecer e refrigerar pode crescer ali uma bactéria, alguma coisa e causar uma doença. Certo. Né? E quanto tempo que ela aguenta na geladeira, por exemplo, se ela já foi congelada, foi descongelada e está refrigerada? Quanto tempo que ela aguenta? Dá para manter um dia. Né? Então, para quem gosta de deixar carne uma semana na geladeira ali para depois pensar em fazer de jeito nenhum. Congelar em porções pequenas e descongelar o que for consumir. Né? Aqui é muito quente, então cada abertura de geladeira e fechamento de geladeira já há mudança de temperatura. Agora uma questão de mitos e verdades. Por exemplo, antes de dormir, porque tem muita gente que tem essa dúvida ainda, as pessoas podem comer até que horário, podem consumir, por exemplo, líquidos, água, até que horário antes de dormir? Porque tem muita gente que janta e vai dormir. E não tem problema nenhum com isso. Agora tem outras pessoas que jantam, vão dormir, têm pesadelo, passam mal à noite, às vezes dá aquela queimação no estômago, ficam rolando de um lado para o outro. E às vezes acham que pode ser qualquer coisa menos a comida. E muitas vezes está aí a culpa, né? O que seria o ideal antes de dormir, principalmente nesse calorão que anda fazendo? Não é aconselhável ficar em jejum, né? Existe aquela dieta do não jantar, né? Não como nada depois das 6 horas da tarde, né? Isso não é aconselhável, porque se você para de comer às 6 da tarde até outro dia no café da manhã, são 12 horas de jejum. Na hora que vai se alimentar novamente, nós podemos ter um pico glicêmico, que nós chamamos, né? E isso não é legal nem para perder peso. A gordura que você vai consumir naquela refeição de manhã vai se acumular toda no abdômen, não vai ser uma distribuição adequada. Então, o jejum, não. Mas alimentos leves, né? Não é o momento, eu não vou numa churrascaria no jantar, né? Você vai para a churrascaria, que seja então no almoço. Então, refeições mais leves, salada, um caldo, a sopa, muito legume, verdura, fruta. E tem um horário específico, por exemplo, se eu estou acostumada a dormir meia-noite, se eu estou acostumada a dormir às 10 horas da noite, às 9, tem algum horário anterior, eu posso comer e dormir direto? Refeição mesmo, fazer uma refeição, comer um lanche, ou, né? 2 horas é o suficiente para poder dormir tranquilamente. 2 horas antes de dormir? Isso, entendi. 2 horas de antecedência. Então, se eu durmo meia-noite, 10 horas da noite eu tenho que encerrar a minha comilança. Exatamente. Se for às 10 e encerrar às 8, funciona assim. Se for uma ceia, tomar um chazinho com uma torrada ou 2, não teria grandes problemas. Tá? Meia horinha antes, não tem problema nenhum. O problema é fazer uma refeição mesmo, né? Jantar, se for o caso, e deitar. Daí o sono vai ser mesmo conturbado. Perfeito, adorei conversar contigo, viu, Cíntia? Obrigada a você. Muito legal as tuas dicas. Eu gostaria que você passasse para quem está em casa um contato teu, um e-mail, um telefone, que as pessoas possam tirar essas dúvidas aí, que eu imagino que vocês tenham inúmeras dúvidas ainda. Eu posso passar meu e-mail, então, de contato, é Passoni, P-A-S-S-O-N-I, @uol.com.br. Eu sou professora na Unibrasil e eu tenho consultório também. Aí fico à disposição. Tá certo, Cíntia. Muito obrigada mais uma vez, viu?